O fato de um adolescente, ou seja, uma pessoa menor de 18 anos, não responder perante ao Código Penal, não responder no que diz respeito à aplicação da pena, ser inimputável, não quer dizer que ele seja irresponsável. O adolescente ele é responsável por todos os seus atos, sejam eles crimes ou contravenções penais. Só que o que gera essa sensação de irresponsabilidade do adolescente infrator? É a falta, a carência de políticas sociais, de mecanismos de governo para a implementação do Estatuto. O Estatuto, ele procura dar uma resposta mais célere ao adolescente. Isso visando um adolescente me referindo aqui aquele adolescente que venha praticar um crime ou uma contravenção penal. O direito penal é o direito do homem. E o direito penal jamais poderia deixar de analisar esta fase da puberdade, onde o homem ele passa por uma série de alterações físicas, emocionais, hormonais, que refletem em todo o seu comportamento. Em relação ao trabalho de ética sobre a redução da maioridade penal, eu pedi uma opinião e eu sou favorável a ela. Mas antes de falar por que eu sou favorável a ela, eu diria quais são os argumentos das pessoas que costumam ser contrárias a ela. Tem basicamente dois argumentos. Um primeiro de ordem jurídica, dizendo que a maioridade penal, no artigo 228 da Constituição, é uma cláusula pétrea, portanto não poderia ser alterada, salvo quando houvesse uma nova Constituição. E do ponto de vista pragmático, as pessoas dizem, olha, isto não reduzirá a criminalidade. O primeiro argumento não me convence, porque no fundo a gente pune as pessoas também para que elas não cometam novos crimes e para dar um recado para a sociedade que elas não devem delinquir, mas o fato é que a gente pune o indivíduo por ter se comportado contrário às regras da sociedade. Então, se fosse bom o argumento, eu acho que a gente aboliria todo o sistema penal, porque o sistema prisional, de fato, não tem essa capacidade de recuperar o ser humano, ou pelo menos não na medida que nós gostaríamos. Então, parece um argumento que esbarra nesse fato de que não só para recuperar as pessoas é que existe o sistema penal, mas também para reprimir aqueles que cometem crimes. O argumento jurídico também não me convence, porque ele implica, na verdade, uma hipertrofia das cláusulas pétreas. Se você disser que todo direito previsto na Constituição não pode ser reduzido por meio de emenda constitucional, você vai estar dizendo que as gerações que criaram a Constituição de 88 são soberanas e nada pode ser alterado em relação a isso pela sociedade brasileira no atual momento histórico que ela está. Parece que é um tema que pode ser debatido livremente pela sociedade, e se houver um consenso social que leve à alteração do texto constitucional, me parece que essa é a vontade soberana da nação brasileira e deve ser respeitada. O Estatuto ele prevê uma responsabilização muito mais rápida, muito mais célere, onde o adolescente pode ficar privado da sua liberdade por até 3 anos. O que significa 3 anos dentro do contexto penal? Significa 18 anos de pena. E nós sabemos que 18 anos de pena não é aplicada aí à torto e direito pelos nossos juízes. Por que eu digo que 3 anos de internação equivale a 18 anos de pena? Porque a partir do momento em que o preso cumpriu 1/6 da pena, ele automaticamente passa por um regime menos rigoroso, passa para uma semi-liberdade. Então nós não devemos culpar o Estatuto da Criança e do Adolescente por essa sensação de falta de responsabilidade dos menores de 18 anos. Devemos sim culpar os nossos governantes que deixam de aplicar recursos em estabelecimentos que venham a cumprir as medidas socioeducativas. E por fim, e por que eu sou favorável? Porque, na verdade, as pessoas são punidas pela consciência que elas têm quando elas cometem um ato. E me parece muito difícil que nós sustentemos que adolescentes, para crimes, especialmente esses que suscitam comoção social, que eles não saibam realmente o que eles estão fazendo, que eles não tenham condição de compreender as consequências de seus atos. Se você responde positivamente essa questão, que eles compreendem o que estão fazendo, eu acho que não tem como você dizer que eles não devem responder por aqueles atos que eles sabem o que implicam e o que representam. Me parece até que existe um certo paradoxo na Constituição brasileira. Ora, se a pessoa pode votar a partir dos 16 anos e nós dizemos que ela está apta a participar do jogo democrático, eu não sei porque uma pessoa de 16 anos não pode ser responsável por aquelas condutas que ela adota. Sei que o tema é polêmico, sei que diversos dos meus colegas são contra, enfim, especialmente por força desse argumento jurídico, mas, na minha modesta opinião, nada há na Constituição que torne essa decisão do artigo 228 incapaz de ser alterada.